Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre uma breve história da medicina no contexto ocidental. E essa abordagem é muito importante que a gente consiga conceber logo agora, porque o contexto ocidental e como a medicina foi sendo concebida aqui na nossa realidade de mundo ocidental é um tema que, tanto para estudantes quanto para os médicos, eles vão voltar, vão ser recorrentes, porque hoje a abordagem da saúde, da educação da saúde, do cuidado ao paciente, do exercício à saúde, como o geral está focada no contexto biopsicossocial. Então, para que a gente possa entender esse contexto psicossocial, biopsicossocial, a gente tem que entender um pouco ou brevemente os principais contextos que envolveram o que a gente compreende, o que a gente está aplicando enquanto medicina. Agora, por que ocidental? Porque se a gente prosseguir para outras realidades de mundos, para o Oriente, para a Ásia, nós vamos ter outros tipos de medicina, outro tipo de história da medicina, que muito embora o mundo ocidental esteja se apropriando ultimamente, inclusive com as medicinas integrativas, por muito tempo não fez base, né? Não fez parte desse contexto aqui de saúde do Ocidente, especialmente no Brasil. Então, a gente vai começar primeiro colocando essa situação, esse contexto desse ocidentalismo que a gente vai precisar conceber e trabalhar muito para trabalhar para atender os pacientes, para entender melhor o nosso contexto, entender melhor a sociedade que a gente vive, e depois a gente vai focar na ciência, né, na educação em si. Bom, vamos lá. Breve história da medicina ocidental, importante fazer essa lacuna, esse corte na medicina ocidental, e eu vou explicar aqui para você entender melhor. Bom, essa aula, né, essa demonstração que eu estou fazendo aqui, ela tem como objetivo descrever a história da medicina ocidental, e aqui eu coloco um parênteses que é brevemente, é impossível esgotar esse assunto dentro de uma aula de uma forma tão breve, mas então é uma discussão breve, contextualizando-a, né, com os fatores econômicos, políticos, sociais e religiosos. São todos os fatores que envolvem a construção da sociedade e, automaticamente, da mentalidade ocidental e saúde também. Quando a gente fala de mundo ocidental, o que a gente está querendo dizer? São sociedades que têm como berço ali da sua concepção, principalmente as civilizações gregas, tá? O Império Grego, que tem influência direta. O Império Grego ele vai passar pelo Império Romano, quando principalmente a Roma, né? O Império Romano toma a Grécia, então toda aquela ideologia, toda aquela cultura, ela vai ser apropriada pela romana. Depois a gente vai ter um período de conturbação ali histórica, de várias crenças, de várias reformulações, até que a gente tenha a concepção da igreja com Constantino. Passando, depois que a igreja conquista, passa pela Idade Média Alta, depois a Idade Média Baixa, a gente tem a Reforma Protestante, que é um movimento contra aquela igreja e todos os seus padrões de crenças e valores. Eu já vou detalhar um pouquinho mais aqui para você. E a gente vai ter movimentos não, que ocorrem, né, numa sequência mais concomitantemente, que é o Renascimento e o Iluminismo vão sendo bebendo ali em conjunto até uma hora que o Iluminismo se emancipa. Aqui na Reforma Protestante eu coloquei a criação dos Estados Unidos e do humanismo, né, das teorias humanistas, principalmente da teologia humanista, que não vai assim ser muito trabalhada aqui no Brasil no sentido teórico, né, pela maioria das instituições, até mesmo por uma questão cultural, já que a grande massa é católica e esse é um assunto que muito tempo foi deixado de lado, mas agora a gente começa a perceber que o impacto disso, e a gente termina com a Revolução Industrial, falando um pouquinho aqui da Guerra das Vacinas, que ocorreu no Rio de Janeiro, só para introduzir alguns pressupostos que levaram a essa compreensão, que estão trazendo à tona
essa necessidade de repensar ou rever novamente esse atendimento médico dentro de um olhar biopsicossocial. E são os documentos que compõem as próprias diretrizes aí para a nossa atenção básica da saúde, ou ainda para o nosso sistema único de saúde, não só atenção básica. Bom, vamos lá. O mundo ocidental. Então, eu coloquei aqui mais ou menos umas datas. Alguns historiadores colocam para um canto, falam um pouco de um olhar, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu coloquei mais ou menos uma data, porque quando a gente fala de história, com um monte de informação, a gente tende, né, a misturar os dados. E a gente entender onde cada personagem está na história, e nesse caso, como cada medicina foi sendo apropriada pela sociedade daquela época, vai fazer diferença para a nossa construção ali construção do saber que a gente está fazendo. Bom, primeiro domínio grego. Então, vamos pensar aqui como que era aquele momento grego, né? Esse domínio grego, ou ainda o Império Grego, ele perpetuou de cerca de 1400 a 400 anos antes de Cristo. Então, um período ali de 1000 anos, com profunda adesão à mitologia. Então, a crença religiosa era baseada na mitologia, os desdobramentos, as curas eram grande parte pelos mitos. Mas a gente vai ver que teve aqui, ó, esse Império Grego, ele vai ter 4 momentos, e não vai ser sempre assim. Vai ser na Grécia também que vai sair desse contexto da mitologia para o contexto do cientificismo, e a gente vai trabalhar um pouco isso, até mesmo porque a gente não pode esquecer do famoso Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, que é um grego que vai ali para o final desse momento ali de domínio. É essa concepção dessa filosofia que emerge na Grécia, não só com Hipócrates a gente está falando de medicina, mas nesse momento vão aparecer muitos outros filósofos que vão entre ali o ano de 600, 700 a.C., até 200 anos antes de Cristo, a gente vai ter uma explosão de filósofos, de movimentos filosóficos com vários desdobramentos, com várias construções de pensamento, mas não interessa para a gente nesse momento. Vamos focar aqui na educação da saúde, na concepção da medicina e na atuação da medicina, para a gente não desfocar e não perder a linha de raciocínio e o conteúdo da aula. Depois, pensando em mundo ocidental, então a gente vai ter primeiro essa concepção grega, esses desdobramentos e mudança da sociedade grega, até que nesse momento vai ter o Império Romano. O Império Romano ele é muito mais antigo do que esse período que eu coloquei aqui, mas a gente está falando de domínio de império. Então, o Império Romano ele vai se alastrar muito mais, tem um período antes, tem um período depois, mas o período para a saúde que a gente vai verificar aqui para a medicina, então é bem importante isso, a gente sempre está recortando de acordo com o nosso objeto de estudo, que é aqui o ensino, a manifestação da medicina, a atuação da medicina e toda a sociedade que o cerca. Então, o mundo ocidental vai passar por essa conquista, né, por esse domínio do Império Romano, que vai dominar ali a Grécia, bebendo também de toda a sua fonte de conhecimento, e vai perpetuar. Então, a gente vai ter aqui de 500 anos antes de Cristo, essa expansão do Império Romano. Em 27 antes de Cristo, ela domina a Grécia. Então, olha, a gente vai ver que elas estão atuando, né? São grandes potências intelectuais atuando concomitantemente, até que o Império Romano domina essa parte, domina a Grécia e passa a ser conhecida como as Grécias, as cidadezinhas da Grécia passam a fazer parte de Roma como províncias. E muitos historiadores colocam esse período como período greco-romano. Até que Roma cai em 476 depois de Cristo, tá? Então a gente tem um período também de quase 1000 anos aí de domínio do Império Romano. Esse domínio, assim como a Grécia passou por vários períodos, o Império Romano também passou por vários períodos. Então, contextos religiosos turbulentos, o próprio judaísmo, né, quando Alexandre Grego
ele chega para dominar Jerusalém, ele leva os sacerdotes para a Grécia, a gente vai ter influência disso também, mas depois a gente vai falar desse assunto na saúde com mais detalhes. Agora a gente está fazendo aqui um geralzão de acordo com essa compreensão. Nós estamos introduzindo em medicina, atuação de medicina, saúde e o contexto histórico. Consequentemente, assim como essas reformulações, essas mudanças que vão ocorrendo no Império Romano, então a gente vai ter ali a figura de Cristo, a gente vai ter vários movimentos religiosos que começam a trabalhar aceitando as ideias de Cristo, mas movimentos diferenciados. Aí a gente vai ter a perseguição do Império Romano, tá? Só que nesse momento, embora a gente tenha uma turbulência no contexto religioso, a gente ainda tem uma ascensão de algumas reverberações da ciência, especialmente por Galeno, que aceitava as ideias de Hipócrates. A gente vai falar um pouquinho com mais calma disso. Bom, depois a gente vai ter a unificação da igreja. Então, o Ocidente, quando unifica o cristianismo, depois eu vou falar um pouquinho com mais calma disso, mas nesse momento, em 325 depois de Cristo, quando Constantino se converte, ou diz que se converte, e reúne os principais líderes religiosos para fazer ali, para conceber uma igreja única, começa o sentido inverso. Então, agora, o Império Romano, que perseguia os cristãos, ele passa a adotar uma teologia ou uma estratégia de poder específica com base na igreja, em nome de Deus, e agora ele vai passar a perseguir quem não era cristão. Então, ou aceitava ali a fé que eles estavam concebendo, ou eles perseguiam. Então, vai ter um movimento contrário. E esse movimento, né, a igreja que começa nesse período aqui de 325 depois de Cristo, ela mesma vai passar por várias complicações internas, mas o que interessa aqui é que ela vai se estabelecer como um novo poder. Então ela começa, todas as pessoas que vão ocupando os altos cargos romanos do Império Romano são religiosos. Depois, essa concepção da religião em nome de Deus, né, do representante em nome de Deus, vai começar a perpetuar, né, ou a trabalhar com todos os reis que vão da Europa especificamente, que vão compor aqui a nossa realidade ocidental. Então, essa igreja começa a atuar como um poder em todos os lugares, instauradas e de todas as formas, junto com os governantes. Na Idade Média Alta, obviamente, né, na Idade Média Alta, há uma perseguição, com a Inquisição, né, movimentos de inquisições, muitos outros movimentos que, embora alguns historiadores colocam todos os movimentos da igreja de pena, de morte, de execuções, eles colocam tudo na caixinha da Inquisição. Outros não, outros vão colocar a Inquisição num problema, num espaço pequeno. Mas o que a gente sabe é que nesse momento aqui, desse período onde a igreja foi formulada até o ano 1000, era extremamente complicado. A igreja ela acabou se expandindo por por uma forma de imposição. Não se tinha como dizer que não acreditava, não se tinha como ir para outro caminho. No mundo ocidental, prestem atenção, o mundo ocidental a gente está falando, em outros lugares do mundo, não. A gente vai ter outros tipos de impérios, outros tipos de conquistas, outros tipos de religiões. Mas no mundo ocidental, o cristianismo era compulsório. Se você não fosse cristão, você era morto. Se você dissesse alguma coisa que a igreja não concordava, você era morto. E muitos foram assim. A história fala que depois de 1500 diminuiu, mas na verdade até 1900 nós tínhamos muitos casos relacionados a essa busca pela igreja de se perpetuar. Mas nesse período aqui, até o ano 1000, foi mais complicado. Depois a gente já vai começar a ter uma corrente que vai ver alto índice de corrupção, questionar essas ideias e começam a trabalhar com essa ideia de não é assim, a gente tem que rebater.
e a gente vai ter o período da Idade Média Baixa, de 1000 a 1500. No âmbito da saúde, a gente vai ver que já teve uma melhorinha, uma melhora, ainda que pouco, com a construção de algumas escolas de medicina, com algumas descobertas, mas ainda tudo muito singelo, tudo muito ali escondido pela atuação da igreja, né? A gente, Galileu Galilei foi acusado, e muitos outros estudiosos e cientistas que tentaram fazer alguma coisa foram realmente execrados, eles perdiam tudo, não era só a questão da morte, né, mas a prisão, a vergonha social, não se encaixar mais, a perseguição da família. Então, nessa época, realmente, embora tivesse movimentos ali debaixo do pano, ainda estava um contexto complicado aqui para o mundo ocidental. E aí, a gente tem em 1517 a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela é importante, eu vou falar um pouquinho mais nos próximos slides, quando a gente estiver relacionando a saúde, mas para o mundo ocidental ele é importante porque descentraliza o poder religioso da mão de uma única instituição. Então, a Reforma Protestante diz que o homem não pode dizer que só é uma religião. Quem é o homem, né? Se Cristo veio e falou que todos podiam ser incorporados como filhos de Deus também, então não poderia ter uma única religião, mas que o ser humano pudesse escolher e viver a sua fé da melhor forma que o desejasse e outras coisas mais. Mas o que é importante? Até a Reforma Protestante, tudo era uma única igreja. Ou você concordava com essa igreja, ou você era execrado, era expulso, era preso, era torturado. Com a Reforma Protestante, a gente tem outras religiões. Esse foi um dos primeiros passos para quê? Onde você busca separar. Você busca separar ciência e religião, você busca separar economia e religião, política e religião. Você vai ter esse rompimento. Então, você tinha uma única igreja que mandava ali no status quo da sociedade ocidental, mas esse movimento começa, é claro que não foi fácil, não foi de uma vez, teve muitas guerras, mas é importante a gente saber que se existem religiões, e no caso do Brasil, outras possibilidades, até a entrada da ciência, é por causa desse movimento protestante. Bom, enquanto está havendo no mundo esse movimento protestante, enfrentamento da igreja, começam a surgir movimentos que vão ser importantíssimos para a área da saúde, como o Renascimento. Eles ocorrem quase concomitantemente, mas é como se um grupo fosse enfrentar a igreja e o outro grupo fosse se dedicar agora sim à astronomia, à física, à saúde, à arte e a muitas outras descobertas que a gente vai ver aqui. Bom, trabalhando ali no finalzinho do Renascimento, a gente vai ter o movimento o momento do Iluminismo, aonde a gente vai começar, depois da Reforma Protestante, do Renascimento, a gente já vai ter na área da saúde muitas descobertas, vacinas, microscópio, anatomia, a gente vai ter um avanço na medicina, no conhecimento da medicina como um todo. E aí, a gente vai ter a figura central dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele foi colonizado por protestantes, foi uma junção de 13 comunidades protestantes. A gente pode dizer, não são esses nomes, tá? Porque a gente tinha uma linha puritanista, mas não importa para a gente nesse momento. Mas é que esse pensamento, ele vai ser fundamental para quê? Não só para a efetivação da Revolução Industrial, mas para tudo o que acontece depois na figura dos Estados Unidos, que a gente vai falar depois, lá na frente, não nessa aula, não nesse vídeo, mas mais para frente no que isso resultou e resulta para a gente hoje, mas a gente já vai começar a ter uma ideia aqui. Aliás, a gente já tem pela influência que os Estados Unidos possuem hoje na economia, na representatividade, não hoje, mas que foi construído ao longo dos anos. Bom, então vamos voltar um pouquinho, agora vamos falar da medicina, né? Nesse emaranhado ocidental, como que foi a construção, e eu não vou trazer todos os personagens, não tem como trazer, a gente não vai conseguir saber todos os nomes,
a gente pegou alguns nomes principais aqui. Então, primeiro a gente está falando da Grécia, tá? A medicina e os médicos da Grécia. Então, os historiadores modernos dividem esse império grego, esse domínio grego, em 4 períodos. O primeiro, o período arcaico, que vai ali do século XIII até mais ou menos o século V antes de Cristo. Então, nesse momento, eu até coloquei aqui para a gente ter uma ideia aqui os templos, né? Pouco ou quase nada se tinha de conhecimento anatômico. Os cuidados com os doentes eram por meio de religiosos, né? De pessoas que estavam lá, ou eram oráculos, ou eram os sacerdotes que curavam os doentes. E se acreditava que a vida era mantida pela energia vital de Deus. Então, a vida aqui se mantém enquanto Deus quiser. E se você fez alguma coisa de errado, você vai ser punido com doença. E se você morreu de uma forma sofrida, também é responsabilidade de Deus. E só que no finalzinho aqui, lá perto do século V a.C., começa a ter uma pequena evolução, né? Se acreditando nos elementos, nos 4 elementos na terra, do ar, do fogo e da água, que comporiam o órgão, né, a vida humana, e que deveria haver equilíbrio entre eles. Embora essa evolução seja muito pequena, começa a tirar, esse momento se tira toda a responsabilidade apenas para do campo divinal, né, dos deuses, e passa a entender, a buscar, a refletir mais sobre o que acontece aqui na Terra. Depois desse momento, a gente vai ter o momento do período clássico. Aqui está o nosso grande Hipócrates, considerado o pai da medicina. Por quê? Porque essa pequena evolução de transição aqui, quando o ser humano ele começa a tirar a responsabilidade de Deus ou dos deuses da doença para colocar no âmbito da Terra, no plano da Terra, começa-se a procurar uma razão. E essa razão aqui, explicativa, né? Ela cria uma linha grande de filósofos, como eu já tinha falado, que vão se dedicar a explicar o ânimos, a explicar a tristeza, a explicar o amor, os afetos, a ética, a moral. E Hipócrates vai se dedicar a explicar o quê? O corpo, a medicina. Então, ele quer a razão da doença no sentido lógico. Qual é a explicação da doença? Ele faz até uma aproximação da doença com o humor, né? Com os humores que o indivíduo consegue ou não equilibrar. Foi base também para o pensamento do estoicismo, mas depois a gente vai para essa área. Bom, e Hipócrates, junto com os outros filósofos, eles começam as escolas médicas, então eles começam a implementar o que a gente chama de escola médica, na verdade, mas aqueles círculos aonde se inclina. A inclinação é a discussão da saúde, a discussão é a razão da doença, da vida. Então, esse período aqui na Grécia, ele vai ser muito interessante, só que ele vai ser de certa forma, reprimido mais lá na frente, como a gente vai ver. Mas esse período foi extremamente rico para a gente conceber, né, para entender medicina como a gente entende hoje. E aí você vai ter o período helenístico macedônio, que é quando a Macedônia toma, né, posse ali do Império Grego, por isso que fica o período helenístico macedônio. Então, o pensamento filosófico ele é compartilhado com o helenismo. O helenismo ele também vai trazer muito, né, dessa concepção do terrestre daqui, como eu, ser humano, me responsabilizo, compreendo e me relaciono com o mundo. Então, ele vai buscar uma explicação com uma autorresponsabilização e você vai ter um trânsito nesse momento. Tudo isso a gente está falando de Grécia, tá, pessoal? A gente vai ter um trânsito de intelectuais. Então, desde lá de quando Alexandre conquista Jerusalém e que ele traz os intelectuais judeus, como agora esses filósofos também bebendo dessas fontes, né? Da Cabala, de outros estudos que adentravam essa linha mística mais explicativa para esse mundo real,
aqui também ele vai ter esse movimento, agora ele também vem o movimento dos helênicos, né, junto com todas essas concepções, e eles começam a circular. Então você vai ver que muitos, filósofos, dessa época da Grécia, eles vão ser encontrados ou vão atuar em vários outros locais daquele mundo antigo. E aí vai ter esse momento aqui, que é o momento helenístico romano dentro do Império, que vai aqui de antes de Cristo até o século V depois de Cristo, que a gente vai falar lá na frente, que aqui já seria, né, o Império Greco-Romano, que daí é quando Roma conquista então a Grécia, e para a medicina nesse período, quem vai ser a porta-chave, quem vai ser a porta-chave não, quem vai ser o mais um dos mais expoentes que vai influenciar a nossa compreensão de medicina é o Galeno. Ele vai propor a investigação, né, da saúde. Aqui tem até uma fotozinha dele, que ele está fazendo aqui uma análise aqui da perna do soldado. Vai ter uma regulamentação, regulando a profissão de médicos, basicamente em duas categorias, os médicos de militares e os médicos de não militares, incluindo ordens ali governamentais. Então, a gente vai ter essa representatividade nesse momento. Bom, seguindo aqui. Aí a gente está, então, no Império Greco-Romano, né, que é romano, mas com uma influência grega. Então, a gente fala aqui do Galeno, a gente vai falar um pouquinho mais dele. Porque nesse período, lembra que eu falei aqui, ó, de 5 antes de Cristo, a compreensão da medicina, a compreensão da atuação do médico, das práticas, da busca pela racionalização, os pressupostos aqui, a gente tem aqui o Hipócrates começou, eles escreveram vários tratados, não só eles, mas encabeçados por eles, que são adotados e discutidos até nos dias atuais, como o Corpus Hippocratium, que fala sobre essa conduta da medicina, sobre os achados de uma forma atenta, né, aproximando ali do que a gente chama de evidenciação, né? Então já se procurava esse modelo. E aqui a gente tem esse período aqui, já está depois de Cristo, que a gente vai ter uma ascensão até os anos 300. Então, coloquei aqui medicina e médico em Roma, da emancipação ao declínio, porque estava começando a se abrir a porta, se abrir a cabeça para o que a medicina deveria ter até os anos 300. Então, nesse momento, até os anos 300, já depois de Cristo, a gente teve a regulamentação da profissão, as escolas médicas, a teoria de Galeno, que proporciona, né, que busca um ambiente de investigação que contribuiu para a fisiopatologia, sintomatologia, terapêutica, dentre outras áreas do que a gente conhece hoje. Então, foi o princípio ali de muitas coisas que foram retomadas só depois de 1000 anos. Olha que interessante. E o ambiente religioso, nesse momento, era intenso, como eu já falei, eram muitas crenças religiosas, se buscava uma separação entre a saúde e a religião, buscando essa racionalização. Talvez não fosse nenhuma separação, mas uma vez que a gente tem o pensamento que as coisas da terra são as coisas da terra, que não estão relacionadas a Deus, nesse momento, então eles têm ali uma outra compreensão de mundo e do cuidado com a saúde, com a doença, o que é a saúde e a doença. Então, da onde vem a saúde e a doença não se ligava mais a Deus ou aos deuses, era uma outra compreensão. Bom, e aí o Império Romano, enquanto assim, a gente tem uma dicotomia, porque enquanto a saúde, né, o cuidado da saúde está buscando essa racionalização, o contexto religioso ele está extremamente complicado, principalmente com o Império Romano perseguindo os cristãos, ao mesmo tempo que está entrando em decadência, está chegando na sua decadência final. Então, guerras civis, guerras políticas, muitas guerras acontecendo, era até difícil, ninguém nem queria ser imperador, porque quem fosse imperador de Roma estava fadado ao fracasso ou à morte, já que tinha muitas outras questões envolvidas. Então, a gente vai ter um momento de turbulência no cenário político, econômico, religioso, mas para a saúde, essa possibilidade de buscar a razão até esse período. Por quê? A gente vai ter a criação da igreja, da unificação. Então,
Constantino, segundo a história, os historiadores eles discutem sobre se foi uma estratégia de Constantino, se ele realmente se converteu, mas isso não vai interessar aqui para a medicina. Mas a gente vai ter esse fato, né, dessa conversão de Constantino que vai mudar todo o rumo da história ocidental, pessoal. Lembre-se sempre que a gente está falando de Ocidente. Então, a igreja, o Constantino chama os líderes, não existe unanimidade de cristianismo. O cristianismo vai sendo adotado por grupos, de diversos grupos, mas não é história de teologia nem ciência da religião, depois a gente fala sobre isso. Mas o importante é a gente saber que dentro da igreja, desde esse começo, não existia unanimidade. Porém, com o Concílio de Nicéia, em 325, já se estabelece uma linha, uma única linha, e essa linha majoritária, porque essas pessoas acabam ocupando todos os principais cargos do Império Romano e começam a impor as crenças, o direcionamento político, a educação, a gente já começa daqui. E a saúde? A saúde esquece tudo aquilo que estava sendo feito, porque agora a gente começa a trabalhar numa crença, bem ou mal, Deus ou demônio, céu ou inferno. Então, a medicina, nesse período, ela perde todo aquilo que ela tinha conquistado. Ela passa a trabalhar dentro de uma linha de teologização. Aí volta de novo, não a crença nos deuses, mas no Deus e no diabo, que seriam responsáveis, né, por essa forma de conduta. E aí eles vão usar a Bíblia falando que, por exemplo, Deus fala que a pessoa que é impura, que tem lepra, tem que ser afastada da cidade. Isso vai perpetuar por muitos anos essas crenças. Então começam a surgir superstições, então olha que é dicotomia. Então a ciência da razão começa a partir para outro rumo, né? Não há uma supressão da razão, e agora você começa com essas superstições. E o surgimento dos barbeiros que fazem os procedimentos operatórios de uma forma não bacana, né? E a gente vai ter vários desdobramentos desse período, né, desdobramentos negativos, né, no campo da saúde, porque como se todo conhecimento realmente fosse abarcado, né, ele fosse tirado de certa forma da linha evolutiva. Mas bem, esse período ele vai então para a medicina, para a saúde, decai toda a descoberta, toda a evolução que Hipócrates e Galeno já estavam fazendo desde lá de trás, e a gente começa a ter uma outra realidade. Na Idade Média Baixa, as cidades elas começam a se organizar. Então, há uma urbanização. Então, aqui primeiro eu coloquei a urbanização. A gente está falando aqui de 1000 a 1500, tá? Mais ou menos. Só que já tem um movimento, a igreja ela é altamente corrupta, então já começa um movimento. Então, você vai ter assim, o contexto da cidade, urbanização sem saneamento básico, muitas pestes, muitas doenças, muitas pessoas morrendo, pessoas aglomeradas, a Europa inteira fétida, tem muitos livros que falam sobre isso, porque é tudo muito precário e muitas pessoas concentradas no contexto social, né? No contexto religioso, a igreja está altamente corrupta, os pensamentos contrários começam a emergir, os grupos que começam a pensar como derrubar, e busca-se a retomada pela ciência e pela razão. Mas ainda vai começar ali 1000, 1200, muito pequeno, muito singelo, até 1500, basicamente 1517. Pois bem, as escolas de medicina começam a surgir. Mas professora, a gente está falando que aqui a igreja não queria conhecimento. Mas lembre-se, você tem um contexto social com muitas pestes, muitas doenças, e todo mundo, quando fala de saúde, assusta. Então, de certa forma, a própria igreja deixou, né, permitiu que escolas de medicinas fossem criadas para tentar explicar explicar, dar conta, resolver e tirar esse cenário de peste, porque eles viviam com muitas doenças, então eram epidemias atrás de epidemias que dizimavam cidades inteiras e eles não sabiam. Então,
no campo da ciência, no campo geral, ainda estava bem obscuro, mas as escolas de medicina foram, de certa forma, incentivadas ou permitidas até para dar conta. Então, aqui tem uma figurinha até de um doente, ou um rei chegando aqui na escola de medicina, e as pessoas procurando explicações e soluções para os seus males de saúde. E aí, a gente vai ter esse movimento, então esse movimento vai surgindo, as doenças vão aumentando, o caos vão aumentando, sem saneamento básico, sem outras áreas de desenvolvimento, até que a gente vai ter o movimento protestante em 1517. E eu coloquei aqui o movimento protestante junto com a criação dos Estados Unidos e o humanismo. Isso aqui precisaria de muita investigação, eu estou tentando resumir aqui para a gente passar para o ponto que interessa, que é o campo da saúde. Bom, os personagens, tá? Então, Martinho Lutero, na Holanda e na Alemanha, ele tem uma influência muito grande, junto com João Calvino, que tem uma influência muito grande na Suíça e na Suécia. Eles começam a conversar e eles dão pontapé para o movimento protestante, que diz exatamente isso, tira a centralização do poder da igreja. O que isso vai ser importante para a medicina? Porque depois desse momento, os centros de evolução da medicina que nós vamos encontrar vai estar justamente nesse círculo da França, da Itália, da Holanda, tudo que a gente vai encontrar. Inclusive, em 1595, ele não era holandês, na verdade, esse aqui era. Em 1595, o holandês Zacharias Janssen, ele inventa o microscópio. Então, ele consegue, através do microscópio, fornecer subsídios para outras descobertas que nós faremos posteriormente. Os argumentos que nos interessam aqui para o âmbito da saúde. Por que essa reforma protestante foi tão importante? Porque a ideia de que Deus era representado pela igreja e que nenhum ser humano poderia dizer o contrário, e que todas as mazelas humanas estavam ligadas à questão do homem ímpio, né? Aquelas ideias lá de Santo Agostinho, elas vão ser quebradas, porque no movimento protestante, ele fala o seguinte: o homem não precisa de um representante de Deus, porque a morte de Cristo é o caminho direto. O homem deve decidir como atuar o seu caminho, escolher sua religião. Então, nesse momento, há uma abertura de religiões. Claro, mais uma vez, a história é muito comprida, muitas perseguições, muitas mortes, mas esse primeiro pontapé aqui começa a criar reverberações para um novo mundo, já que a igreja vai perdendo o seu poder e a busca, então, pela ciência vai ter uma abertura, não só pela ciência, pelas artes, pelas todas as ciências, não só a saúde, vão encontrar um deleite, né? uma época de deleite nas possibilidades de descoberta. E vai ser esse movimento também que vai criar os Estados Unidos. Outra coisa interessante para a gente é que na atuação da Terra, essa visão protestante não dá só a responsabilidade de céu, inferno, Deus e diabo e tudo acabou. Essa revolução protestante, ela vai dizer que assim, o homem para atuar na Terra, a Terra é um lugar que Deus fez. E cabe ao homem preservar a vida aqui na Terra e cuidar do meio ambiente, criando aqui na Terra um lugar. Esse discurso vai ser muito legal, porque se você ouviu, com certeza você já assistiu filmes americanos que falam Deus salve a América. E esse movimento vai criar uma teologia chamada humanista. A questão de igualdade social, briga pelos direitos humanos, tudo isso vai vir dos púlpitos da igreja, da ideia do protestantismo lá dos Estados Unidos. Então, claro, sempre não vai ser fácil, um monte de briga, mas essa ideia vai ser a ideia da implementação. Então, não de jogar para Deus ou o céu ou o inferno a responsabilidade futura, mas trazer para cá a responsabilidade do homem. Inclusive, um dos discursos, quando os Estados Unidos começou a investir em tecnologia, no começo de 1900, foi que os americanos seriam responsáveis por abreviar a vinda de Cristo para a Terra, porque aqui é a responsabilidade do homem. Então, é um discurso que influencia diretamente a nossa concepção de liberdade e acesso ao mundo. Mas, pois bem, em 1776, então de 1517, começam a ter esses movimentos, começam a se organizar colônias, cidadezinhas protestantes, colônias,
a maioria, né, ali bem nesse centro mesmo da Holanda, Inglaterra, em que elas vão se direcionando até que elas se juntam todas, cada uma com uma crença, e ocupam ali toda aquela região dos Estados Unidos. Só que elas só vão fundar como país, né, se emancipar, por isso que ele fala inglês, né, e é um inglês meio é diferente da Inglaterra, porque eles vão se emancipar dentro da mentalidade protestante, tá? Não, diferente de toda a Europa, o Brasil, que foi colonizado pela coroa portuguesa, que teve a sua maioridade de pensamento católico, as colônias portuguesas, toda aqui a América Latina, que foi colonizada por espanhóis, que tinham a mentalidade católica também. Os Estados Unidos não, eles foram colonizados, foi o país do Ocidente que foi colonizado por protestantes, e isso vai influenciar aqui depois na nossa história. Bom, não temos como deixar de falar de René Descartes. Lembra que lá na Holanda tinha muito, nesse momento, um ambiente muito fértil ao pensamento? Spinoza estava lá, René Descartes, o Jansen, né, do microscópio, todo mundo nesse momento vivendo na Holanda que tinha essa liberdade de pensar. Tinha um movimento religioso brigando, era inverso lá da Roma. Então, o movimento religioso brigando contra a Igreja Católica, protestante católicos, enquanto o pessoal da ciência estava do outro lado fazendo ciência e descobrindo coisa e podendo, entre aspas, se manifestar. René Descartes foi muito importante aqui para a gente, por quê? Ele, apesar de ser francês, ele se instalou na Holanda um bom tempo, viu um ambiente fértil para falar de saúde, de medicina, e faleceu na Suécia. Bom, o René Descartes, ele é muito adepto à filosofia crítica. Lembra lá de Hipócrates da razão? Então, eles vão recuperar. Olha quanto tempo Hipócrates ficou guardadinho, ele e Galeno ficaram lá guardadinho. Mas quando esse movimento surge, que começa a ter essa abertura, né, de mente, eles vão lá, voltam, recuperam a teoria da razão, a busca pela razão, pela crítica, e ele acredita que a medicina, através do conhecimento, poderia levar à redução ou até mesmo à eliminação das doenças, de todas as doenças, e prolongar a vida. Ele vai criticar o uso de remédios ou produtos sem comprovação através de métodos. Claro que ele vai defender o método científico investigativo, rejeitando o princípio de autoridade. Então, o princípio de autoridade é assim: você tem que fazer isso. Por quê? Porque pai e mãe, eu sou sua mãe, então não pode questionar. Então, esse tipo é um exemplo de princípio de autoridade que ele falava que não. Não existe princípio de autoridade, tudo tem que ser comprovado. E ele vai fazer o método, né? Ele vai escrever o método, e até hoje, grande parte dos métodos científicos são inspirados no método de Descartes. Bom, vamos lá. Enquanto isso na Itália, então a gente está falando toda da reforma, daquele ambiente lá da Holanda, da França, aquele negócio lá, e o que acontece na Itália? Na Itália vai acontecer o Renascimento. Então, vai ter na Itália o avanço da astronomia, a pólvora, com a criação da pólvora, a medicina, de certa forma, de uma forma bem dicotômica, né? Um humor negro, ela acaba sendo beneficiada, porque muitos soldados acabavam, muitas pessoas na manipulação acabavam tendo lesões, e a medicina nesse momento vai ter um espaço ali para investigação, um lugar de exploração de novos continentes. Então, todo mundo, os espanhóis, italianos, portugueses, querem sair explorando novos continentes, conquistando novas terras. É nesse momento também que a gente vai ter a colonização do Brasil, né, pelos portugueses. A gente não pode esquecer que daí português vem, traz a caravana, na caravana, os freis, né, os católicos, né, os padres católicos que chegam aqui e tentam, né, converter o índio, e o índio que não se converte, ele é morto. Basicamente, aquele mesmo movimento que vinha sendo replicado. Então, a gente vai ter uma figura importante nesse momento, que é o Andrea Vesalius, para anatomia, a Gabriele Falloppio, né, que conseguiu ver todo o sistema reprodutor feminino, o Paracelso, que fala que a doença por agentes externos, que fala, né, a doença, ela não vem de Deus, nada, elas são agentes externos. E a gente tem que ter remédio específico para doença específica. Tem muitos outros nomes que acontecem nessa época, como eu falei, está uma ebulição ali, parece que aqueles 1000 anos que ficaram guardados de evolução da ciência e da saúde,
eles emergiram de uma vez, porque em todos os lugares começam a ter expoentes, invenção da vacina e muitas outras coisas que a gente evidencia depois desse momento. E aí, as escolas de medicinas e as descobertas. Então, começa a ter uma investigação científica de todo mundo. Aqui, ainda do Brasil, vai vir muito pouco, né? Só depois de 1800, mas lá na Europa, isso está nesse mundo ocidental, porque nos Estados Unidos também já está. Aqui veio depois, os Estados Unidos se emancipou muito antes, no sentido da tecnologia, do conhecimento, saúde e como um todo. E então as escolas começam a crescer, mas não existe um padrão. Então, a medicina não há um padrão, as práticas e os acessos da saúde decorrem da peculiaridade da linha de cada escola. Então, tem muitos tratamentos que não são científicos, tem muitas formas de tratamentos especulativos e não tem um ordenamento, uma ordem, uma unanimidade do que se pode, do que não se pode, não se tem ainda nesse momento o requerer, né? Você vai ter um tratamento ou propor alguma coisa para o seu paciente baseado em evidências científicas? Não tem isso e cada escola vai atuando. Só que o que acontece? O presidente dos Estados Unidos, George Washington, e aqui vai marcar, aqui os Estados Unidos já estão se transformando em potência em 1799 e o presidente morre dos Estados Unidos porque ele começou com uma infecção de garganta e essa infecção de garganta foi potencializada pelo tratamento médico inadequado, que levou ele, lógico, a uma infecção generalizada e ele veio a falecer. Com isso, o mundo inteiro assusta. Olha o cuidado, olha a importância da preparação do médico, olha a importância da gente cuidar da saúde, olha a importância de quem está cuidando da nossa vida e como um erro pode levar um desfecho que não é bacana, principalmente com uma pessoa de tanta representação como presidente dos Estados Unidos e a figura do George Washington, de quem ele foi de uma forma geral. O que acontece? Começa a ter um movimento no mundo inteiro refletindo sobre essa importância da formação do médico. E a gente vai ter aqui o relatório de Flexner, que ele foi encomendado para que esse pesquisador, o Flexner, ele visse todas as escolas dos Estados Unidos, ele também foi financiado pelo Canadá, Estados Unidos e Canadá, quantas escolas tem, quais são as instalações, o que eles ensinam, como que eles estão ensinando a medicina. E aí, ele, em 1910, entregou o relatório que ficou conhecido como relatório Flexner, para o bem ou para o mal. Então, o que ele encontra nesse relatório? Que as escolas não estavam preparadas, que os programas de educação médica precisam ser com base científica, que precisa ter uma formação com ciclos em hospitais, porque são nos hospitais que os médicos vão manifestar se a sua formação foi adequada ou não, que o estudo centrado na doença de forma individual e concreta, que ele deveria ser assim, e ele coloca que a doença é algo natural e biológico, os demais fatores socioambientais não devem contar. Essa teoria unicausal dele foi refutada, a gente não trabalha mais com essa teoria, agora é a teoria biopsicossocial, mas muitas coisas desse relatório ainda reverberam. E por que ele foi considerado tão importante? As bases e as argumentações desse relatório foram tão fundamentais que eles serviram como base de discussão para a criação de instituições internacionais como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, dentre outras. Essas organizações internacionais, elas regulamentam de ordem maior, elas dão um posicionamento do que deve ou não ser feito numa conduta. Então, quando a OMS faz, ela começa a estabelecer uma série de investigações e vai regulamentando, vai estimulando ou fornecendo diretrizes para não só para a atuação médica, mas para a educação médica. Então, a OMS, ou a Organização Pan-Americana, elas possuem uma importância, hoje, sem igual no contexto das regulamentações e diretrizes, não só da saúde, mas das terapias, dos tratamentos e organizações, e no nosso caso agora, né, do que a gente está falando aqui, na formação médica. Bom, por fim, para a gente terminar, a gente tem aqui o contexto, conhecer o contexto das vacinas aqui no Brasil. Essa guerra da vacina em 1904
ela ocorreu no Rio de Janeiro, 30 pessoas morreram, 110 pessoas ficaram feridas e 945 pessoas presas, quando elas brigaram com uma lei que tornava obrigatório a vacina de varíola. Já enquanto a Europa está se recuperando, aqui no Brasil, em 1904, o Rio de Janeiro está um caos, muitas pestes, varíola, febre amarela, e Oswaldo Cruz atuou grande parte nisso para defender a saúde. E uma das ações era essa vacina compulsória, né? Então, essa obrigatoriedade foi revogada após essa guerra e foi uma briga que foi muito intensa e, de certa forma, prejudicada por Rui Barbosa e uma série de elite contra Oswaldo Cruz, que defendia aqui. Mais tarde, ele reconheceu que Oswaldo Cruz estava certo e que as vacinas deveriam, sim, ser impulsionadas. Bom, pois bem, eu acho que o nosso geralzão de hoje, terminando aqui no Brasil, tá ok, e a gente se encontra com mais detalhe nas próximas aulas. Um abraço!